Olá a todos, quero estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 24 até o versículo de número 26, que diz assim a palavra de Deus: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como todos nós sabemos, Deus criou o homem perfeito, um homem santo, um homem livre do pecado, que vivia em perfeita comunhão com Deus. Mas o homem, o primeiro Adão, transgrediu a lei de Deus, preferiu escutar a voz da serpente do que guardar o que Deus lhe tinha dito, para não comer da árvore que se encontrava no meio do jardim. O homem pecou, o homem transgrediu a lei, e com isso ele perdeu o privilégio, se eu posso lhe dizer privilégio, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha com Deus, e com isso houve a queda. O homem caiu e a humanidade se tornou pecaminosa. Mas Deus, ali na mesma hora, no capítulo de número 3 e verso de número 15, Deus vai dizer que da mulher nasceria um, ou seja, Jesus, que iria pisar na cabeça da serpente, que a serpente iria feri-lo, ou seja, crucificá-lo, que Cristo ia ser crucificado, mas que ele ressuscitaria para vencer o diabo, a morte e o pecado, para nos salvar. Eu gosto muito deste livro de Hebreus, que fala muito da expiação de Cristo, que fala muito da sua obra expiatória, que fala também do seu ofício, que Jesus Cristo foi o sumo sacerdote, o melhor sumo sacerdote e o melhor e maior sacrifício, porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos por sangue de bodes, eram feitos pelo sangue de animais. O sacerdote que era humano, que era falho, o sacerdote que tinha pecado, ele teria que fazer expiação primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Mas aqui Hebreus vai dizer que Cristo é o melhor sumo sacerdote e o maior, porque Cristo nunca pecou, Cristo não precisava fazer a expiação muitas vezes, e nem por ele mesmo, porque Cristo era o Cordeiro de Deus, o imaculado, que não tinha culpa, que nunca pecou, um homem santo, que não precisava fazer sacrifício por si mesmo, mas sacrifício por nós, para nos salvar. Então o sumo sacerdote aspergiu sangue ali no altar, o altar do sacrifício, e depois ele chegava com o sangue até o lugar santo, o santo dos santos, para fazer a propiciação pelos nossos pecados, ali num propiciatório que representava o trono de Deus, que onde Deus ali aparecia, e através desse sangue derramado no propiciatório, Deus nos justificava, nos tornava justos. Mas tinha um porém: o povo sempre pecava de novo e aquele sangue não tinha poder. Então, cada ano que se passava, teria que fazer a expiação, que a expiação naquele tempo não tirava o pecado, a expiação só cobria o pecado, mas o pecado continuava. Então,
Ali na cruz do Calvário, Cristo morreu por nós. Ali na cruz do Calvário, Cristo expiou os nossos pecados. Cristo tirou os nossos pecados. Assim, ele fez a expiação pelos nossos pecados. Mas foi o pecado de todo mundo. Todo aquele que se chega a Cristo é perdoado. Todo aquele que se chega a Cristo aceita Ele como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Ele não tem mais pecado. Deus tira o pecado. Mas para isso precisava Ele ressuscitar. Para a obra ficar completa, Cristo tinha que ressuscitar. Cristo tinha que ressuscitar para poder ficar no céu. Cristo tinha que ressuscitar para poder assentar no seu trono de volta. Cristo tinha que ressuscitar para se tornar vivo? Não. Cristo tinha que ressuscitar para fazer a expiação, a propiciação, para fazer a reconciliação, a justificação. Justificação é um ato de Deus, de que nos torna justo, de que nos torna aceitável para Ele, que tira a nossa culpa, além de Jesus ter tirado os nossos pecados, ou seja, a expiação na cruz do Calvário. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para tirar a culpa. Aí tinha que tirar a culpa, porque nós éramos culpados pelos nossos pecados. Além de Cristo tirar os nossos pecados, Ele também tirou a nossa culpa, ou seja, nós não tínhamos pecados, tirou os nossos pecados, mas ainda estava a culpa sobre a gente, ainda a gente era culpado, mas Cristo chegou diante do seu Pai, ali no lugar santo, 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 no santos dos santos, na presença do seu Pai, entregou para Ele e mostrou para o sangue para Ele, assim como o sumo sacerdote fazia, mas Ele chegou com o seu próprio sangue, não chegou com sangue alheio, Ele chegou com o seu próprio sangue para a nossa justificação. É por isso a ressurreição de Cristo tem um valor imenso, a Escritura vai nos informar. Em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 25, Paulo vai dizer: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou para nos justificar diante de Deus, para nos tornar justo, para nos tornar livre da culpa do pecado. Foi para isso que Cristo subiu ao céu. Quando você lê no Antigo Testamento de que o sumo sacerdote sacrificava os animais ali no altar, lembre-se de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele entrava no lugar santo dos santos, na presença de Deus, no propiciatório ali, lembre-se da ressurreição de Cristo e da ascensão dele subindo aos céus, dele chegando na presença de Deus, aleluia. A ressurreição de Cristo tem um imenso valor. Ele ressuscitou, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e vive e reina para sempre, sendo o nosso intercessor, intercedendo por nós. Então, meus queridos irmãos, deixo essa mensagem para vocês, para a reflexão, para que vocês reflitam na palavra de Deus. Esta palavra ela tem um imenso valor, é muito maravilhoso. Eu gosto de ler muito Hebreus. Hebreus ele fala muito de Cristo, desse sumo sacerdote maravilhoso. Ele fala muito da expiação, ele fala muito da justificação. É maravilhosa a palavra de Deus, viu? Quando você peca, você não está crucificando Cristo de novo, não. Antigamente eu também tinha essa ideia, de que quando nós pecamos, nós estamos crucificando Cristo de novo. Mas aí nós estamos invalidando a sua crucificação, porque Cristo morreu uma vez só. Você não está crucificando de novo Cristo, porque não foi preciso ele padecer muitas vezes, igual diz aqui a palavra. Não foi preciso ele padecer muitas vezes. Só uma vez pelos nossos pecados. Então você não está crucificando ele de novo, não. Claro, você está pecando, você está cometendo um erro muito,
muito ruim, né? Você está pecando, não pode pecar, tá? Porque você pecando, você está entristecendo a Deus, entristecendo a Jesus, entristecendo o Espírito Santo, ok? Mas você não está crucificando Cristo de novo, não, porque diz aqui, ó: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. No versículo 26. Agora, aqui na Bíblia judaica completa, também diz, a mesma que diz assim, ó, o seguinte, ó, do versículo 26. Se assim fosse, ele teria de sofrer a morte muitas vezes, desde a fundação do universo. Mas agora ele apareceu uma vez no fim dos tempos, a fim de eliminar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Voltando no 24 diz: porque o Messias entrou no lugar sagrado, que não foi feito por seres humanos, nem cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para se apresentar agora a nosso favor na presença de Deus. Digo de novo, assim como o sumo sacerdote chegava na presença de Deus ali, no propiciatório para fazer a propiciação pelos pecados dos povos israelitas, Cristo também fez a mesma coisa, só que ele fez no céu, num lugar que não foi feito por mão de homens, foi feito pela mão de Deus, nos céus, e presente perante a presença de Deus, no trono do seu Pai, mas não com sangue de bodes, com sangue de animal, aleluia, mas com seu próprio sangue, com sangue que tira todo o pecado, com sangue que justifica-nos perante Deus. Então, é só Jesus, tá? O povo israelitas, eles estavam aqui em Hebreus, o povo judeus, eles estavam ainda com a mente no sacrifício passado. Ele estava com a mente no tempo do tabernáculo, né? Eles estavam com essa mente e estavam se esquecendo de que Cristo é o único que nos tira de todos os pecados. Eles estavam com a mente, é por isso, com a mente no passado. É por isso que os escritores aos Hebreus, né, escreveu para eles dizendo que é só Cristo, mostrando que não era com sangue de bode, é só o sangue de Cristo e que é o perfeito, sacrifício perfeito, sacerdote perfeito é Jesus Cristo. Ok? Então, aquele no passado estava prefigurando, era só uma figura, estava mostrando de que o sacrifício no futuro de Cristo era maior, estava mostrando que o sangue de Cristo era maior, aquele lá era só figura. Então, é só Jesus Cristo que nos salva, nos purifica de todo pecado. Em nome de Jesus, tá? Amém. Vou fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus e orando por vocês. Pai querido, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença. Um homem falho, fraco, mas que sabe que está falando com um Deus santo, um Deus forte, um Deus poderoso. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, e abençoe, meu Pai, a cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha abençoar os seus corações, para guardar a tua palavra, para guardar, meu Pai, a tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a compreender as Escrituras, nos ajude a compreender a morte de Cristo, e agradeço, meu Pai, por nos escolher. Agradeço, Senhor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Abençoe todos aqueles, Senhor, que vão ouvir esta palavra. Que eles venham aceitar esta tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém.